Boa noite a todos, a quem está nos assistindo. Boa noite hoje especial, porque eu estou com duas pessoas maravilhosas aí que têm um conhecimento enorme sobre a temática e vindo já nessa linha, já acho que é a terceira ou a quarta webinar, né, Adriano, que a gente aborda esse assunto, mas nunca falar pouco, a gente tem que falar muito desse assunto para que cada vez mais se torne uma realidade. E hoje nós vamos estar conversando sobre consultório farmacêutico, regularização e experiência prática. Então, eu vou pedir para o Belmiro ligar a câmera aí para estar com a gente. Belmiro, faz favor. Olá, boa noite a todos. Dani, Adriano, CRF, obrigado pelo convite. Belmiro, só uma coisinha, a sua câmera está parecendo desligada, ainda tendo, você está vendo? Segunda Débora está Voltou. ligada, Dani. Ah, então tá ótimo. Então, se está aparecendo, está excelente. Para mim, aqui que não está aparecendo. Belmiro, obrigada, meu anjo. E nosso segundo ministrante, que será o primeiro, deixar ele falar boa noite, mas já vou apresentar. Meu amigo de diretoria, meu amigo de plenária. A gente briga pouco, né, Dri? Adriano, Pouquinho. pouquinho só. Adriano Falvo, ele é graduado em farmácia, especialista em farmacologia, ele é mestre em fisiopatologia experimental, é professor de pós-graduação em farmácia clínica da UnoOeste, não só da UnoOeste, porque vive com a gente em todas as mancas pós também aí, roda o Estado, não só o Estado Brasil, é diretor da empresa Consul Pharmacy, ministrante do CF, do Conselho Federal de Farmácia, é diretor do Conselho Regional de Farmácia e atua há mais de 20 anos, isso é mentira, tá, gente? Porque ele atua há mais de 30, olha a carinha de velho, desse jeito, ele está mentindo para nós, mas aí ele tem uma experiência ampla no setor farmacêutico e trabalha muito bem a questão da legislação. Então, nós pedimos para o doutor Adriano vir aqui falar a questão de legislação voltada para consultório. Dri, está contigo aí, meu amigo. Muito obrigado, Dani. Primeiro, é um prazer aí compartilhar essa webinar contigo, né? A gente se vê pouco, praticamente todos os dias, né? É ligação, quando o Dani falou, um assunto muito importante que nós temos que estar constantemente abordando, porque é uma necessidade, é uma realidade, e a cada dia nós vemos mais o crescimento da questão da farmácia clínica, dos consultórios, e poder aí estar ainda compartilhando com o Belmiro Borgado é super prazeroso. Bem, a minha parte, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês com a questão da legislação, dos desafios da questão do consultório farmacêutico. Eu acho que quando a gente fala em consultório, a gente se depara com certas situações, como, por exemplo, a Lei 5991 de 1973, certo? Que no seu artigo 55 deixava muito bem claro, é vedado, é proibido a qualquer dependência da farmácia ou drogaria ter o consultório. Mas é uma situação que, se a gente analisar, porque é uma legislação antiga, que não só a questão do consultório, mas também com relação à responsabilidade técnica, nós passamos uma certa situação que demorou muito tempo para que entendesse que a palavra responsável técnico era profissional farmacêutico. E graças a Deus, mediante a uma lei, certo? Não simplesmente a resoluções que nós tínhamos aí por parte da Anvisa, que sempre reforçava, por parte de resoluções do Conselho Federal, que sempre reforçava que a palavra responsável técnico era farmacêutico, mas era necessário uma mudança na legislação para que realmente reconhecesse essa palavra responsável técnico como profissional farmacêutico. E quando a gente pensa nessa questão que era vedado a utilização das dependências de farmácias, drogarias, com relação a um consultório, a gente se reporta por que existia isso daí, o porquê dessa necessidade de ser proibido. É que há tempos atrás, o que acontecia era que em muitas cidades, vilarejos, não tinha assistência, não tinha um posto de saúde. E a única coisa que existia naquela época era basicamente farmácias. E muitas vezes essas farmácias destinavam um espaço do seu estabelecimento para que médicos pudessem ir lá uma vez por mês, uma vez por semana, certo? Poder atender a população.
E, de uma certa forma, isso depois foi proibido por essa lei. Agora, é claro que a profissão farmacêutica é uma profissão milenar, que a gente sempre fala que muitas vezes onde não existiu médico, existiu o profissional farmacêutico, que é um profissional capacitado, é um profissional acessível, pelo qual muitas vezes atendia esses pacientes e era o único recurso de saúde diretamente dessa população. Graças a Deus, essa situação ela foi contornada através da Lei 13.021 de 2014, com relação à farmácia se tornando um estabelecimento de saúde, um local para que realmente o farmacêutico pudesse atuar nas suas práticas clínicas. É claro que outras resoluções anteriores a 2014 já vinham contemplando a questão da necessidade do farmacêutico atuar na área clínica, no atendimento de consultórios, que aí nós temos a 585, que fala das nossas atribuições clínicas, a 586 de 2013, a prescrição, certo? O RDC 44 de 2009, que fala sobre os serviços. Então, são várias dezenas de legislações, de resoluções, mas que em si a gente se deparava com certos empecilhos. E olha que pode não parecer, mas desde 2006 a Organização Mundial de Saúde, como a FIP, já vinham alertando os farmacêuticos de todo o mundo que era necessária a mudança de comportamento do profissional farmacêutico. Era necessário o farmacêutico deixar as suas questões comerciais e começar a atuar na parte clínica. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Enquanto muitos outros países do mundo, o farmacêutico realmente mudou a sua característica, o Brasil demorou muito para isso. Eu acredito que a partir de 2015, que foi o congresso da FIP na Alemanha, e depois 2016, o primeiro congresso da FIP aqui na América do Sul, que eu acho que foi na Argentina, certo? Eu acho que ali foi o grande despertar para que os farmacêuticos começassem a buscar um pouquinho mais sobre essa questão de ser um farmacêutico não mais voltado à questão comercial, mas sim voltado realmente a parte de assistência, ao cuidado, à humanização. E hoje me deixa muito feliz quando eu visito muitas universidades e eu vejo e falo assim, cadê o estágio da farmácia? As pessoas falam, o estágio da farmácia não é mais realizado dentro de uma farmácia comercial, e sim em consultórios, onde o farmacêutico tem a questão de acompanhamento farmacoterapêutico, aonde o aluno está ali fazendo uma revisão dos medicamentos, e isso acaba mostrando que isso é necessário, isso realmente modificou a característica. E agora, tanto a academia vem focando nessa questão clínica, como também os profissionais que estão no mercado estão se transformando aos poucos, mas a gente observa, inclusive a gente espera uma grande revolução com a relação dos serviços, com relação à parte de consultórios, com a nova RDC 44/2009, que já foi feita uma consulta pública, e nós acreditamos que vai ampliar ainda mais a atuação desses profissionais. Agora, quando tudo isso começou com relação à questão da farmácia clínica, farmácia estabelecimento de saúde, com a Lei 13.021, certo? O que faltava era um processo de regulamentação, parte sanitária, para que as farmácias pudessem ter uma classificação nacional da atividade econômica, como devidos consultórios. Não só a farmácia, mas também consultórios que estivessem vinculados a clínicas ou dentro do estabelecimento farmacêutico, era necessário. Então, o IBGE classificou o CNAE 8650-0/99, que, de uma certa forma, para nós, farmacêuticos do Estado de São Paulo, foi muito positivo, que a própria CVS, a CVS 1 de 2017, classificou diretamente esse CNAE como um CNAE específico para consultório. Então, para quem estava em farmácia, certo? Poderia ter um consultório dentro da farmácia? Poderia, de uma certa forma. Usaria um CNAE secundário 86050, tá? Então, isso daí facilitou e muita gente começou também a utilizá-lo tanto nas clínicas. Então você pegava lá uma clínica de cardiologia, o farmacêutico, por mais que essas clínicas tinha laboratório de análises clínicos ali dentro, tinha um consultório nutricionista, tinha um fisioterapeuta, começaram a utilizar também o consultório para acompanhamento farmacoterapêutico. Então, para nós foi um grande avanço, mas mesmo diante de um cenário como esse, às vezes algumas vigilâncias sanitárias criavam um certo bloqueio, criavam um certo empecilho e falar, mas cadê a resolução do seu Conselho Federal, aonde determina que vocês devem registrar os seus consultórios dentro do Conselho Regionais de Farmácia? E graças a Deus,
a resolução 720, no dia 24 de fevereiro de 2022, deixou isso muito bem claro, que pelo qual é um local, ela determina o registro dos consultórios junto aos conselhos regionais de farmácia, e para nós foi um grande avanço, e ela cria as denominações do que é um consultório farmacêutico, do que é um consultório farmacêutico autônomo, uma consulta farmacêutica, qual a função diretamente desse consultório. E é claro, deixa muito bem claro, que todo consultório farmacêutico tem que estar cadastrado no CNAE, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e eu acho que é um grande desafio para nós farmacêuticos agora, certo? É claro que nós já temos experiências muito positivas e relatos de muitos profissionais, que é onde os planos de saúde já estão automaticamente arcando a questão de pedidos de farmacêuticos. Então, um pedido de um exame, certo? Isso já é permitido, mas é claro que é um longo caminho que a gente está trilhando aí. Eu acho que não só o Conselho de São Paulo, mas todos os conselhos do Brasil começaram a realmente buscar essa questão dessa valorização do profissional, de incentivá-los ainda mais, de debater essa questão desse assunto com as agências nacionais de saúde, aonde o investimento com o profissional farmacêutico na prevenção, no cuidado, é necessário. E a gente vem lutando cada dia mais, até mesmo para mudar planos governamentais, como farmácia popular. O porquê subsidiar simplesmente medicamentos pela questão de preço? O porquê não modificar isso, que além do medicamento subsidiado, também tem um acompanhamento farmacoterapêutico? Investir diretamente no quê? No cuidado, e isso vai dar bons resultados. E é claro que todos os conselhos vêm trabalhando diretamente para isso. Perfeito? E, gente, não podemos esquecer que as nossas atribuições clínicas são aquelas regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia. É muito necessário. E por que a gente pensa nessa grande mudança? Se a gente pensar na questão orçamentária na saúde, é muito pequeno para uma população tão carente, certo? E a cada ano que a gente observando as crises econômicas que nós estamos tendo, e agora pode não parecer, mas também estamos sofrendo, nós tivemos um momento pós-pandemia, onde muitas pessoas tiveram comprometimentos financeiros com as suas empresas, tudo fechado, e a primeira coisa que as pessoas cortam é o seu plano de saúde. E aí você vê sobrecarga nos postos de saúde, e às vezes uma necessidade tão simples, que é uma doença ali autolimitada, que uma coisa tão simples, as pessoas têm como parceiro o farmacêutico, um profissional que você não precisa marcar hora, não precisa marcar dia, que sempre está à disposição e que tem que ter um atendimento diferenciado. Quando a gente fala atendimento diferenciado, não é mais no balcão. Esse tipo de atendimento no balcão, de orientação, de cuidado, tem que ser feito no local privativo, que nós chamamos consultórios farmacêuticos. Fora que a mortalidade por doenças crônicas, gente, a cada ano aumenta mais. Então, o cuidado, o acompanhamento desses pacientes, a cada dia vem aumentando mais. Inclusive, o Conselho Federal, juntamente com o Conselho Regional de Farmácia São Paulo, nós temos um projeto Cuidado Farmacêutico no SUS, que a cada ano a gente vem ampliando cada vez mais, transformando as farmácias de postos de saúde, não mais um local de dispensário, mas simplesmente um local onde o farmacêutico possa atuar, tenha o seu consultório, faça um atendimento, faça a indicação e tenha um atendimento multidisciplinar, o que é muito bacana. E fora, gente, que também, se a gente analisar a expectativa de vida do brasileiro, a cada ano a gente observa uma população mais idosa. E quando a gente fala uma população mais idosa, isso se deve-se em decorrência de atividade física, educação alimentar, mas principalmente por medicamentos cada vez mais eficazes. E praticamente a grande desses pacientes aí que tem uma expectativa de vida são polimedicamentosos, mas têm dificuldade na adesão ao tratamento, certo? São pacientes que muitas vezes deixam de tomar o medicamento de forma adequada por uma falta de orientação. Nem o médico orientou, nem o farmacêutico orientou. Então, essa necessidade de mudança, de estender que o farmacêutico tem que ser aquele profissional que, às vezes, essa deficiência sobre o conhecimento na sua patologia pode ser implementada dentro do quê? De uma farmácia clínica, onde o farmacêutico, além do acompanhamento, ele também tem uma função orientativa, cada dia melhorando mais a vida desse paciente. E, gente, o consultório farmacêutico é um local propício para fazer isso, do cuidado, do acompanhamento, mas, como eu disse para vocês, um local que seja discreto, um local que seja necessário para o paciente ter ali, ser aberto, porque no balcão não é local. E o consultório,
a gente sabe que pode ser em qualquer ou estabelecimento ou independente, vinculado a clínicas, e qualquer profissional farmacêutico pode atuar. Muitas vezes a gente vê aquelas perguntas, mas eu sou um farmacêutico generalista, eu vou ter que fazer uma pós? Eu sempre digo, faça uma pós. Porque quando você sai de uma formação de graduação, será que nós saímos preparados para uma atuação clínica? Não, você tem que buscar uma especialização, buscar uma pós-graduação, algo que realmente prepare você. Começar por começar, isso vai estragar a qualidade do seu serviço, isso já vai manchar o seu nome já logo de princípio. Então esteja preparado, já que você passou por 4 anos de graduação, que gaste mais 2, mas se qualifique de uma forma e se qualifique bem para que a população tenha um atendimento realmente o quê? Apropriado. Agora, eu costumo dizer para vocês, na minha experiência profissional, que quando eu comecei a aplicar a questão da farmácia clínica na minha vida, eu utilizei praticamente 6 estágios, e bem simples, que eu quero falar, que eu acho que o Belmiro vai depois implementar muito bem isso daí. A primeira fase é a descoberta. Eu acho que a primeira coisa, antes de você fazer qualquer coisa, conheça as legislações, conheça as suas atribuições, saibam diretamente os seus limites, certo? Então, antes de fazer isso, e todo serviço, ele tem que ser documentado, todo serviço tem que ter um protocolo, tem que ter um POP, certo? Que tem que ser devidamente documentado através de uma declaração de serviço. Então, a primeira coisa é a regulamentação. O segundo passo é a exploração, é o que oferecer. O que eu sou bom? Muitas vezes você pode falar assim, nossa, eu sou bom em diabetes, mas será que o meu público, ele atende essa necessidade? Isso aconteceu comigo. Eu podia entender o máximo de diabetes, de hipertensão, mas o meu público não era carente diretamente do quê? Desse tipo de serviço. De outra coisa que eu analisei foi o valor percebido. Tinha que ser feito um serviço, certo? Uma ação clínica, onde a pessoa realmente se sentisse bem, tivesse resultados e estivesse dispostas a pagar. Porque o que nós fazemos exige estudo, exige esforço, exige sacrifício. E para isso a gente também tem que remunerar. Nós não vamos fazer isso de graça. E aí, a partir do momento que eu analisei a legislação, analisei o que oferecer, eu uso o arco de Magarese, que eu acho fantástico, certo? O valor percebido, é hora de tomar decisão. E quando eu tomo a decisão, eu sempre busquei farmácias que já estavam fazendo. Eu busco elementos palpáveis, eu uso dados, eu não busco opiniões. Porque se você buscar opinião, é a mesma coisa se você falar assim, o que você acha de eu verificar uma pressão e cobrar? Vou falar uma coisa simples, um serviço básico. O cara vai olhar para tua cara e fala assim, loucura. Se você cobra, ele vai na farmácia da esquina e não cobra nada. Dançou, certo? Por quê? Porque quando eu faço um serviço com qualidade, faço um serviço baseado em diretrizes, é isso que é importante, fundamentado, preparado para ser executado, então não é simplesmente eu vou fazer serviço e coloco isso, vou lá na vigilância sanitária, coloco no meu licenciamento e está tudo valendo. Não, eu tenho que ser bom naquilo que eu faço. Então, quando eu busco esse tipo de informação, eu busquei com pessoas que já executavam, busquei dados e os retornos que elas tinham. Eu nunca busquei opiniões. É a mesma coisa que eu buscar uma opinião e falar assim, o que você acha de casar com uma pessoa solteira? Que opinião ela vai dar? O que você acha de eu investir numa farmácia focada nisso, para uma pessoa que sempre foi empregado e nunca foi empreendedor? Então, sempre vocês buscam dados concretos, não buscar simplesmente opiniões. Terceiro passo é a preparação. A partir do momento que eu descobri a parte da legislação, me preparei, essa preparação do planejamento estratégico é muito tempo. É muito importante. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Por mais que o mundo seja imediatista, a gente tem que se preparar. Então, é a preparação, é o estudo, é preparar a sua equipe para que isso dê certo também, porque eu estava vinculado a uma farmácia, então eu tinha que ter todos os técnicos ali, os outros farmacêuticos dispostos a executá-los. Então, a gente fez toda uma preparação, toda a criação dos procedimentos, os ensaios antes de executar. E quando nós começamos a executar, nós começamos com a fase de teste. Nós fomos analisando a satisfação do nosso cliente ou do nosso paciente, ao ponto dele ver, a gente analisar até que ponto ele poderia indicar o nosso serviço a um outro cliente. A partir daí, que a gente analisou o teste, que a gente pegou os elogios e serviu para melhorar as nossas ações e também
a parte que as pessoas reclamavam, para que esse tipo de reclamação não acontecesse novamente, a gente vai para a fase 5, que é a operação, é a parte de ampliação das nossas atividades clínicas. Eu, quando comecei, por incrível que pareça, eu usei uma coisa chamada, talvez nova para vocês, dispensação protocolada. O que é dispensação protocolada? É uma dispensação de grupos de medicamentos específicos, onde a gente cobra a orientação. E é bem bacana que quanto mais a gente orienta, quanto mais a gente vai ampliando o grupo desses medicamentos, a gente vai ganhando muito mais dinheiro com isso. Então, a utilização de pílula seguinte, teste de gravidez, medicamentos para caspa, pitiríase vesicolor, a gente foi ampliando, mas isso tudo no estágio 3, no chamado planejamento. A gente sabia em que momento a gente ia nova. E essa fase 5 é a fase que realmente é muito bacana, porque em cima do planejamento a gente vai evoluindo as nossas atribuições, certo? As nossas ações de serviços, ações clínicas ou de dispensação protocolada, só que não adianta você fazer tudo de uma vez só. Eu falo, as pessoas chegam numa ansiedade tão grande de fazer tudo muito rápido que acaba não dando certo. É a mesma coisa que você sair correndo, 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 chega uma hora que você cansa e você desiste. Agora, se você corre, depois caminha, corre, caminha, você trilha um percurso melhor, correto? Então, tem hora que você vai dar um esforço maior para a implementação e depois dar um timer para depois, novamente, fazer uma avaliação sobre a implementação desses novos serviços e depois ir crescendo. E a fase 5 é a operação, certo? Aí você já vai começar mesmo, então, ampliar, e no 6 você já tem a sustentabilidade, aonde os recursos financeiros que entram na farmácia ou no seu consultório com relação aos serviços farmacêuticos é realmente extremamente viável e vale muito a pena. Essa foi a minha mente extremamente viável e vale muito a pena. Essa foi a minha experiência, fiquei muito feliz de começar a colocar essa parte da assistência farmacêutica no meu dia a dia e posso dizer para vocês, o resultado é muito satisfatório, não só para você como profissional, mas principalmente para a população e os seus pacientes. Muito obrigado, Dani. Obrigada, Adri. E acho que assim, são algumas mensagens mesmo, né? É possível começar. O Adriano começou na área clínica, eu também tenho meu consultório, atendo lá na área clínica, e eu acho que quando ele traz essa experiência dele, ele traz um ponto-chave. Precisamos estar capacitados para realizar esse serviço. Não é um serviço simples, é de extrema complexidade, mas ele é possível desde o momento que eu esteja preparado. Então, que vocês que estão nos assistindo, primeiro que confiem que dá para fazer, porque dá. Depois que confiar, que vai procurar o conhecimento técnico. E não é só a tecnologia dura, a gente tem que falar da tecnologia mole. O Adriano abordou uma coisa, né? E aí, já aproveitando, que foi até tema de livro meu e do Marcelo, que é a questão da adesão. A adesão hoje é um problema seríssimo. E nós, farmacêuticos, nem conhecemos quais são os instrumentos para avaliar o processo de adesão. E tem tanta coisa que a gente pode usar, então dá muito para ser feito aí. Outra coisa que é importante a gente se preocupar é a questão da comunicação. Mas antes que eu comece a falar, porque eu amo isso de paixão e hoje é o meu dia a dia que eu faço, mas eu vou passar para o Belmiro. O Belmiro Morgado Júnior, né? O Belmiro eu conheço desde logo depois da graduação, muito bom tê-lo aqui agora como colega. Belmiro foi um dos primeiros que eu conheço que fez residência, que entrou nessa área. Ele é hoje farmacêutico do HU da USP, é docente da pós-graduação de farmácia clínica da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, é membro do GTT da Farmácia Hospitalar, da Saúde Pública, do Conselho Regional de Farmácia, é membro em Gestão, Educação e Saúde da FAMEP, é especialista em medicina farmacêutica pela Unifesp e tem a residência multiprofissional lá da Unifesp. Meu Miro aí tem uma larga experiência, também imita com essa carinha de novinho, mas não é mais novinho, já foi a época, e ele vai trazer muito aí para a gente para contribuir com isso. Meu amigo, está contigo. Ah, só lembrando de uma coisa, tá? Todo mundo que pode continuar assistindo esse webinar, fica gravado lá, faça aí, curta nossa página do YouTube, do Conselho, põe aí o link para avisar que cada dia tem um webinar diferente para vocês. Legal, Dani. Muito obrigado. Adriano, parabéns pela apresentação. Agora nós já sabemos
tudo como regularizar o nosso consultório, né, como está abrindo. E aí, esses 6 estágios ficaram muito bem organizados. Quero mais uma vez agradecer o convite do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. E, então, contar um pouquinho para vocês da minha história, como tudo começou. Eu venho de drogaria, fui inspirado ali pelo pai, que era prático de farmácia. Na época, ele era esses farmacêuticos provisionados, né? Então, devido à experiência dele, ele se tornou o responsável pela farmácia. E, então, me inspirei ali no meu pai para seguir essa profissão. Bom, daí por diante, então, passei por manipulação, e na saúde pública aconteceu ali uma situação, um evento que me causou uma grande inquietação. Observei que nós éramos multiprofissionais, né? Tinha enfermeiro, tinha nutricionista, psicólogo, farmacêutico, mas nessa dinâmica multi, cada um estava no seu quadrado, né? Então, tinha ali o desafio de um trabalho interdisciplinar. Foi quando, então, eu vi o chamado para residência, acabei participando da primeira turma pela Universidade Federal de São Paulo. Então, um pouquinho da minha história nesse sentido. E daí por diante, entrei na área hospitalar e vou socializar a tela, então, para que a gente possa dar sequência na apresentação. Então, o convite foi para apresentar um pouquinho dessa experiência prática e os resultados da implantação do consultório farmacêutico. Então, comecei lá em Barretos, passei pela residência, fui aprofundando na parte clínica e senti a necessidade também de entrar um pouco mais na gestão. E hoje estou estudando economia, olha só. Então, assim, a gente vai sentindo a necessidade de estar sempre se aperfeiçoando. Quero só confirmar com vocês, a tela está sendo compartilhada direitinho? Assim, Belmiro, tá perfeita. Tá ótimo. Ok, então, dando sequência. De encontro com o que o Adriano já apresentou, nós temos aí uma mudança na pirâmide com a expectativa de vida, tanto dos brasileiros, no mundo todo. Nós observamos um aumento também das cargas das doenças, sobretudo as crônicas, não transmissíveis, aqui representado no gráfico em amarelo. Diante disso, nós temos aí um aumento da necessidade de tratamento com medicamentos de uso contínuo, né? Então, um aumento de demanda de renovação, adequação das prescrições aos protocolos clínicos. E, como também dito ali pela Dani, nós temos uma questão de não adesão, né? Isso motivado por reação diversa, custo, dificuldade no acesso, e também vale a pena observar que existe um detalhe aí na transição entre os níveis de atenção, né? Pensando que o paciente ele transita pela rede de cuidado. E tem sido considerado a não adesão como uma epidemia invisível por alguns autores, né? Sendo estimada aí a depender da ferramenta até 50% de não adesão na população que apresenta doença crônica. Bom, dito isso, nós temos aí uma espera no atendimento. Enquanto eles aguardam por uma vaga, uma consulta médica, sem o uso do medicamento, seus problemas crônicos de saúde não tratados podem resultar numa maior demanda de serviços de emergência e internações não programadas. Nós colocamos um quiz na apresentação do último Sustentáveis, no Centro de Convenções Rebouças, e com 117 contribuições, nós observamos que existe sim fila de espera nos serviços de saúde, uma procura por atendimento médico para atualizar as receitas, prescrições não conformes, com dose errada, rasura, entre outras, e prescrições de medicamentos que não estão disponíveis na saúde pública. E existe toda uma legislação que ampara ali, que garante o direito e a integralidade do acesso aos medicamentos pelo SUS. Na assistência farmacêutica, nós encontramos diversas relações, como, por exemplo, na própria Rename, que foi atualizada em 2022, nós temos aí
nessa apresentação uma ênfase no CEAF, que é o componente especializado da assistência farmacêutica, conhecido popularmente como alto custo. E nesse cenário, como que o farmacêutico pode contribuir do acesso ao medicamento ao acesso aos cuidados farmacêuticos? Então, nós temos resoluções como a 585 das atribuições clínicas e a 586 da prescrição farmacêutica, e o consultório farmacêutico ele veio nesse sentido. Quando nós colocamos essa proposta, quando surgiu esse desafio lá no serviço, então o consultório farmacêutico ele se mostrou uma solução. Diante disso, eu lembro que o gestor ele falou, opa, vamos elaborar um protocolo. Podemos elaborar um protocolo, devemos elaborar um protocolo, um POP, mas nós temos respaldo legal para essa prática, né? E, diante disso, fazer a solicitação de exames, evoluir no prontuário. Esse é um caso também interessante, que prescrição, ali dentro do serviço, nós fazíamos pouco, né? Prescrição de medicamentos, porque tinha toda uma equipe médica. Evolução sempre. Então, lembro que teve um caso que o médico, ele me chamou, falou, Belmiro, olha aqui, olha, você está evoluindo no prontuário médico. Eu, doutor, ele estava ali com os internos, com os residentes. Falei, assim, o prontuário do paciente. É importante que a gente coloque ali tudo que foi feito para que a equipe fique ciente. Aí, então, ele concordou. Então, teve toda essa mudança de paradigma. E entendemos que garantir um insumo é essencial. Como desafio, nós tínhamos ali de tirar o farmacêutico de dentro da farmácia, né, de trás do balcão, que é uma zona de conforto. E entender que nós temos essa corresponsabilidade que vai da ponta da caneta, ali, junto ao prescritor, até a ponta da agulha, com a equipe de enfermagem, na administração do medicamento. Então, o objetivo desse trabalho foi demonstrar a implantação do consultório farmacêutico a fim de otimizar a agenda médica ambulatorial e garantir a integralidade do cuidado com medicamentos. Esse trabalho foi desenvolvido no Hospital Escola, no interior do noroeste do estado de São Paulo, e nós atendíamos ali 19 municípios na região de Catanduva, em baixa e média complexidade, em torno de 35 mil atendimentos ambulatoriais por mês, e existiam na época 38 ambulatórios com múltiplas especialidades. Implantamos o consultório farmacêutico e em agosto de 2015 o atendimento era aberto, né, por demanda espontânea, e o objetivo, além de otimizar a agenda médica, era promover o uso racional de medicamentos e também contribuir na viabilização do acesso às tecnologias farmacêuticas, os medicamentos disponíveis no SUS. Como resultado, nós temos aí 753 atendimentos nesse período. Se vocês observarem aqui em verde, a faixa etária é predominantemente idosos. E nós fizemos um recorte desse ambulatório. Pegamos ali os problemas de saúde não tratados. Então, ele já tinha passado com o médico, já tinha um problema de saúde diagnosticado e ele não estava tomando medicamento. O que estava acontecendo? O que a gente podia fazer para contribuir com esse tipo de situação, né? Colocar ele dentro dos trilhos do SUS. Nós observamos também que os medicamentos prescritos aos pacientes ali assistidos correspondiam a 86%, eles constavam na Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais e que era um número acima da média nacional, conforme publicado na pesquisa de uso racional de medicamentos, que é de 50% a média nacional. E tudo isso nós consideramos ali que tinha um impacto da preceptoria com os alunos da graduação do curso de medicina. Eles passavam o terceiro, o quarto e o quinto ano, nós tínhamos ali um módulo que era o consultório farmacêutico, que os internos da medicina eles acompanhavam, e diante disso, então, eles entendiam toda essa dinâmica do SUS. E nós tínhamos também encontros periódicos com os prescritores para discussão de casos clínicos, e apresentação e disponibilização dos instrumentos, como a própria RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Quanto à natureza das demandas, nós observamos que era muito adequação dos PCDTs. Os protocolos, eles estavam ali disponíveis, mas muitas vezes eles
não estavam adequadas às prescrições para que o paciente conseguisse acessar esses medicamentos. Nós observamos também que os atendimentos farmacêuticos que foram realizados otimizaram a agenda médica especializada. Então, de que forma? Olha só, nós podemos observar aqui, sobretudo, na cardiologia, também na reumato, e seguido por outras, como a geriatria, a nefro e a pneumo, né? Foram as clínicas com maior destaque. Nós estratificamos aqui quanto às prescrições, o que constava no SUS e que não tinha ali dentro da Rename. Observamos também a frequência dos medicamentos, conforme a classificação anatômica, ATC, quanto à presença na Rename. Então, os medicamentos mais prescritos, nós tínhamos ali do sangue e dos órgãos formadores de sangue, e nós podemos observar aqui os que constavam na Rename e os que estavam fora da relação nacional de medicamentos essenciais, seguido do sistema nervoso, e também nós temos aqui um destaque ali no sistema nervoso, nós temos aqui os antineoplásicos e os agentes imunomoduladores. Quando os medicamentos prescritos não constavam na Rename, nós fazíamos intervenções, né? Então, assim, nós, na primeira consulta, a gente colhia os dados, seguia ali todos os métodos que já existem, são bem difundidos, e depois estudávamos a possibilidade de fazer uma adequação nessa prescrição. Tudo isso baseado em evidência, né? Utilizávamos ferramentas como UpToDate, Micromedex, e também revisões sistemáticas da Cochrane. Tivemos aí bons resultados, né? Mais de 90% das intervenções aceitas. E qual que era a tratativa? Qual que era o raciocínio? Bom, primeiro, tem um medicamento no SUS? Não, não tem um medicamento no SUS. Então, o que a gente pode fazer? Tem um medicamento no SUS? Tá, então, segundo passo? Tem alternativa terapêutica no SUS? Então, nós vamos procurar colocar dentro dos trilhos, ali, adequar os protocolos. E, em alguns momentos, o paciente, ele fazia uso de um medicamento, mas ele já era refratário, não respondia ao tratamento, ou ele apresentava alguma reação adversa importante. Tá? Diante disso, nós estudávamos outras alternativas. Só depois, então, que a gente, na inexistência de outras opções, que então era possível, dentro do Estado de São Paulo, entrar com uma solicitação administrativa para que então o paciente conseguisse acessar esse medicamento. E nós temos aí muitos casos de judicialização na saúde, né? O que acontece, gente? Olha só, a prescrição de medicamentos não contemplados na relação nacional, isso o paciente, mediante aos seus direitos, ele pode entrar com um processo. E o serviço, ele pode ter um empenho, né? Então, me descontado ali do repasso SUS, esse medicamento que foi prescrito. É sabido que 80% dos casos de judicialização estão relacionados a medicamentos. Isso compromete diretamente o planejamento orçamentário, alocar grande quantidade de verbas para o cumprimento de decisões judiciais, beneficiando apenas uma parcela da população para conseguir atender aí essa pequena parcela, né? Então, hoje nós sabemos que existe o NAT muito bem implantado para contribuir aí com os juízes, né, nas decisões. E qual foi a meta dada dentro do serviço? Foi de zerar os eventos, e nós conseguimos zerar ali todos os eventos de empenho no repasse da instituição. Então, o paciente era convocado, nós entendíamos ali a sua necessidade e perante as opções disponíveis na Rename, nós procurávamos colocar ele dentro dos trilhos do SUS, né, assim dizendo. Então, como desafios, acho que vale a pena observar toda essa experiência, esse background, porque o farmacêutico ele tem essa formação tecnicista e, né,
Em 2017, o Ministério da Educação soltou, então, uma nova diretriz curricular para o curso de graduação em farmácia, onde 50% do eixo deve estar, do curso, né, deve estar estruturado no cuidado em saúde. Importante desenvolver habilidade para uma comunicação assertiva, gestão de relacionamento. Nós tínhamos também desafios ali de... Não existia uma REMUME regionalizada, então cada um dos municípios tem a condição de ter a sua própria REMUME, né? E com isso o prescritor ele ficava um pouco perdido de saber o que prescrever. Então nós organizamos ali uma intranet para disponibilizar todos os medicamentos que tinha dentro da rede e conciliar atividades administrativas dentro da farmácia hospitalar e as clínicas, os pacientes internados e ambulatoriais. São alguns desafios que nós enfrentamos. Bom, chegando ao fim, como conclusão, nós temos aí que a atuação da farmácia clínica no consultório ambulatorial, ele otimiza a agenda médica, evitando consultas desnecessárias com os especialistas. O farmacêutico, sim, ele pode contribuir, desafogar toda a rede de saúde. E por promover o acesso aos medicamentos essenciais, a assistência torna-se humanizada e também contribui para reduzir os processos administrativos de medicamentos não disponíveis, bem como para o enfrentamento do fenômeno da judicialização da saúde. Quero agradecer, então, nós tivemos a oportunidade de levar um pouco desse trabalho em grandes eventos, que aqui no Brasil foi organizado pela Fiocruz, apresentado no Instituto de Saúde, organizado pela Organização Mundial da Saúde, HSG. Quero agradecer também as parceiras, a Rosana Pagliuso, da FAMERP, Adriane Simone, que é aqui da Coordenadoria da Assistência Farmacêutica do Estado de São Paulo, e minha orientadora, Maria Amélia, lá da FAMERP. Muito obrigado por toda a ajuda. Nós apresentamos esse trabalho no top 20 no Brasil, concorrendo com diversos trabalhos relacionados à logística na Amazônia, transplante e tantos outros trabalhos. Então, ficamos muito felizes com esse resultado. E também apresentamos ali no Fórum Sons Sustentáveis da FEOSP e conseguimos um bom resultado. Então, dito isso, quero só deixar uma mensagem final. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Obrigado. Com certeza estaremos fazendo o impossível. Já estamos fazendo o impossível da realidade. Obrigada, Belmiro, obrigada por compartilhar a sua experiência. Antes de eu abrir a palavra e as perguntas, eu não poderia deixar de relatar aqui a presença, viu, Adriano, da nossa amiga Fátima Fará. A Fátima coordena o nosso grupo de farmácia clínica. Para quem tiver interesse, eu já vou pedir aí para colocarem lá no chat. Manda um e-mail da tep@crfsp.org.br. Você pode e deve vir fazer parte dos nossos grupos. São mais de 40... Quantos, Adriano? 6 grupos técnicos. 46. Meu Deus, cada dia aumenta um. Tem cuidado paliativo, tem farmácia hospitalar, tem farmácia clínica, tem um grupo jovem. Gente, eu sou do grupo sênior, tá? E tá tudo bem. Brincadeira essa parte, assim, tem todos os grupos que vocês quiserem. Fátima, obrigada por coordenar o nosso grupo brilhantemente, e é um prazer ter aqui. Podia também deixar de falar do Robson, que está começando a farmácia clínica lá em São João, o Evandro, nosso amigo, diretor lá de Araraquara, e eu vou começar a primeira pergunta para o Adriano, que eu acho que tem muito a ver com o Adriano. E o Adriano, é a Maria Vieira, Adriano, e ela coloca assim: Maria, toda pergunta é válida, a gente está aqui para aprender junto, né? E ela coloca que se os consultórios podem estar vinculados à farmácia e drogaria, e se pode oferecer serviço. Dri, eu vou pedir para você completar também em relação ao serviço de estética, que é uma dúvida de todo mundo. Certo. É a vacina, é a estética e a acupuntura. Eu acho que daí você fecha com chave de ouro. Perfeito, então vamos lá. Maria,
Quando você pergunta se o consultório pode ser vinculado à farmácia, à drogaria, sim. Quando essa farmácia ela teve o seu licenciamento, ela tem um KNAI 4771-702, 771-701, certo? Então, esse KNAI de consultório, ele entra como um KNAI secundário na farmácia 8650-0-barra 99. Então, ele entra como um KNAI secundário, e aí você muda no seu licenciamento, que você vai fazer os serviços e determina quais são esses tipos de serviços. Então, é permitido o consultório farmacêutico dentro da farmácia e simplesmente fazer essa inserção. Quanto à questão de vacina, sim, isso já está regulamentado pela Anvisa, pela RDC 197 de 17, certo? Que determina quais são os parâmetros exigidos para um centro de vacinação dentro da farmácia, que é permitido, e o próprio Conselho Federal de Farmácia, pela resolução 654 de 2018, determina essa atribuição específica ao farmacêutico, tá? Agora, falando-se de estética, acupuntura, gente, infelizmente a estética e a acupuntura, ela segue regulamentações específicas, elas têm que ser feitas em ambientes separados, não podem ser vinculados dentro do estabelecimento, e sim dentro de um centro estético ou dentro de um consultório farmacêutico, acupuntura, perfeito? Mas aí na casa, referente à estética, é criada uma resolução específica só para estética. Não dá para vincular estética dentro da farmácia, tá bom? E Perfeito, Dri. Tá só vendo, gente? O homem complementando, começa a falar, ele começa um monte de resolução. Meu Deus, que vai. mente com a resolução. Completa, Só um Adriano. detalhezinho, Fátima, eu adoro a Fátima Fará, é tutora também lá do Cuidado Farmacêutico do SUS, e a cada ação, a cada projeto, eu aprendo muito mais com a Fátima, que é uma professora maravilhosa. Eu só vou poder, antes de começar as perguntas, eu vou deixar aqui a minha amiga sofredora em conjunto, porque ela sofre comigo pela pressão e o bullying que o Adriano fala. A nossa Lu está nos assistindo, a Luciana Caneto, a vice-presidente do Regional de Farmácia. Ela coloca que é lindo ver o protagonismo do profissional farmacêutico na prática clínica e somos imprescindíveis no cuidado, sem dúvida, Lu. É isso aí, junto a gente está fazendo um diferencial. Obrigada. Mas eu não deixaria de registrar a Maureen. A Maureen coloca aqui que o relato do Belmiro é interessante, pois a gente percebe que os médicos que interagem com o farmacêutico desde a residência compreendem melhor o nosso papel e parceiro do profissional. Maureen, eu dou aula no curso de medicina e eu tenho sentido uma mudança muito grande em relação a isso. Obrigada, minha amiga. A Maura é nossa delegada lá de Avaré. Obrigada por estar aqui. Ô, Dri, e aí, posso abrir consultório com CPF? Não, tem que ser CNPJ, certo? Pessoa física não, né, gente? Infelizmente, é uma regra para você liberar um licenciamento, você vai liberar uma pessoa jurídica, tá? Então, como o PF, simplesmente ainda não. Mas você pode abrir como microempresa, que não é difícil abrir uma microempresa, e aí você fazer esse processo, entendeu? Só não pode ser o CPF. Em relação a ele, nós vamos trabalhar para isso, para que os convênios realmente aceitem os exames do farmacêutico. Tem relatos que cada vez que eu invisto $1 em acompanhamento farmacoterapêutico, eu economizo 12, e isso já é notório, porque eu diminuo o número de internação. Então, eu acredito que a gente tem um trabalho difícil, não é fácil, mas eu vejo isso como vitorioso. Pelo menos eu tenho certeza que nós vamos chegar no fim e o farmacêutico vai estar incluso para solicitar exames. Como eu também acredito muito na questão do farmacêutico trabalhar mais com os pacientes que estão controlados e os descontados, os que estão com os valores alterados, encaminhar para o médico. Eu acho que essa relação ela vai se casar cada vez melhor, e é isso que eu tenho visto na minha prática de dia a dia de consultório, e eu tenho certeza que isso vai se aprofundar cada vez mais. O André pergunta como é possível trabalhar em conjunto com farmacêutico, com médico de esporte, endócrino ou nutricionista. Nossa, André, tem um amigo nosso, o Mário trabalha lá em, né, Adriano, na Ceará, né? É uma cidade lá do Ceará, não lembro. Professor Mário Rezende. Você lembra o nome da cidade? Piauí, né? Piauí, ele. Eu não lembro o nome da cidade, é um nome esquisito, mas... Não, ele mora no Piauí, mas a farmácia ele montou no Ceará. Ele também deixa a gente doida. Deixa. Né? Tudo bem. Mário Rezende,
Para ter uma ideia, o Mário Rezende está trabalhando com a parte do emagrecimento em uma farmácia de manipulação. Hoje a farmácia é recente, é de janeiro, e ele já obtém R$ 10.000 só dentro dessa farmácia. Então, é bom para essa área, dá para você começar. O importante é que se você conseguir fazer uma parceria com o próprio médico ou começar a oferecer esses serviços dentro da academia, a gente pode trabalhar muito na prescrição de suplementação alimentar. Então, aí, uma área que você pode crescer muito mesmo. Meninos, eu não sei se vocês querem complementar, eu vou passar primeiro para o Belmiro, para fazer o encerramento, as palavras finais, e depois eu passo para a Adriana. Bom, mais uma vez agradecer o convite e a participação de todos que estão aqui, também pelas perguntas, e entendo que nós temos aí uma grande oportunidade, um terreno muito fértil para que a gente possa investir nossos esforços. Como foi muito bem colocado, então, o farmacêutico, a partir do momento que ele tem a graduação, ele já está habilitado a atuar na clínica. No entanto, a gente observa que na prática é necessário continuar estudando e se aperfeiçoar, né? Porque se a gente quer de fato contribuir ali com a saúde do paciente, trabalhar em equipe, esse é o pequeno diferencial que nós precisamos ter. Realmente é o conhecimento, agregar ali informações para o cuidado. Então, mais uma vez, obrigado Adriana, obrigado Daniele, e muito boa noite a todos. Dri. Primeiramente, agradecer, Belmiro, a sua presença é maravilhosa e tê-lo aí no nosso grupo aqui do CRF São Paulo, para nós é muito prazeroso e nos causa muito orgulho. Eu acho que quando a gente fala desses 46 grupos técnicos que nós temos aqui no Conselho, eu acho que a diretoria, composta do Dr. Marcelo, doutora Luciana, Dani e eu, a gente escolheu a dedo cada um desses. E a gente vê a evolução, certo? E a cada dia a participação de mais profissionais farmacêuticos. E é isso que nós estamos aqui, trabalhando por vocês, amigos farmacêuticos. E a gente gostaria de convidá-los a participarem dos nossos grupos técnicos. São reuniões noturnas, uma vez por mês, onde é debatido sobre a sua área específica. Então, manda um e-mail lá para DATEP, DATEP, certo? datep@crfsp.org.br. Fala da sua área de atuação, que você, ou se você quiser saber de todas as áreas que nós temos ali, pergunte ao DATEP, que é coordenado pela Natália, ela vai te mandar a relação e aí você vê aonde você se encaixa e comece a participar. A partir do momento que a gente traz você para o conselho, a gente abraça você, você cresce profissionalmente e é isso que nós estamos fazendo, é trabalhar literalmente por uma valorização, por uma qualificação, para debates, porque a construção da nossa profissão não se faz somente pela entidade CRF e pelo CFF, por todos os conselhos aí do país, mas por vocês, certo? Então são vocês que constroem âmbitos novos, são vocês que constroem, às vezes, debate, consultas públicas, fazem análise de consultas públicas, e nós precisamos muito de vocês para um crescimento aí maravilhoso na nossa profissão. Dani, muito obrigado por compartilhar hoje a webinar contigo, foi um prazer. Belmiro, muito obrigado. A toda a equipe do DATEP também que nos deu aí suporte hoje para essa webinar. E deixar claro que aí está no nosso canal do YouTube, para quem não conseguiu assistir, manda para o amigo e fala, ó, perdeu, certo? Vai mais lá para assistir lá a gravação. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Rodrigo, não só assista, mas curta o nosso canal, que o nosso canal está sendo sucesso. Sucesso total. O canal do Conselho Federal, o Conselho Regional de Farmácia já passou até para federal, vou me matar, mas está tudo bem. E não para, né? Esse canal não para em momento algum. Amanhã temos de novo, dia 8 às 19 horas, que é a importância da regulação de medicamentos no Brasil. Só vamos estar com o Gustavo Mendes Lima, mediado aí pela Érica e o Paulo Sérgio Gonçalves da Silva. Então, não perca esse webinar, maravilhoso. O Gustavo tem feito um papel incrível na Anvisa e aí vai trazer muito para a gente como conhecimento, tá? Curtam o nosso canal, estejam com a gente, venham fazer parte do conselho, venham mudar a sua profissão, porque aqui a gente está para dar um apoio. Belmiro, meu anjo, gratidão sempre. Adriano, amanhã estamos juntos de novo, então você não tem como cansar de mim.